Por que que encerra aqui, Romildo? Porque o x está fixo aqui na hipótese, mas ele é arbitrário. Isso vale para todo x pertencente a i. Então está provado que toda função contínua no intervalo i, nesse intervalo, possui uma primitiva, que é dada por uma integral dessa forma. A integral de ax, isso aqui é uma função de x. Mudou o x, está aqui, ó, como aqui, ó. A função 3, integral de 2 a x de 3, dá 3x menos 6, ó. 3x menos 6, função de x. G' de x é 3. Acabou. Agora é aplicar essa fórmula. Como? Vamos começar a derivar a função dada por integral. Então, observe. Observe. Vamos para tirar essa, pagar tudo, demonstração, e vamos aplicar. Então, vamos às conclusões. As conclusões. Primeiro, é C, viu? Aqui é C, tá? Então, aplicar o resultado. Começo com esse exemplo. Ó, a função g de R em R, dada por g de x igual a integral de, por exemplo, 2 a x de U2 sobre U a quarta mais 1, integral em U, ó, tá aqui a função. Lá eu fiz com a função constante 3, não foi? Aqui eu estou fazendo com a função U2 sobre o 4 mais 1. Essa função que eu estou integrando, que é a função integrando, por isso se chama função integrando. Essa função não é contínua em toda a reta? Então essa função, essa integral existe para todo x real. E o que é que diz o primeiro teorema fundamental do cálculo? Diz que essa função é o quê? Ela é diferenciável e quem é a derivada dela em x? Imite o que está aqui no enunciado, ó. Quem é f? Quem é f? Então é a função que eu estou integrando aplicado no limite superior. Então isso aqui dá quanto? x2 sobre x4 mais 1. Qualquer que seja o x real. É só isso. Integrou a derivada, dá o que você integra. Não pode ser outra coisa. Aí tem sentido o que você falou. Integrou nesse sentido, né? Derivou, volta o que tinha antes. Porque qualquer função desse tipo é uma primitiva da função que você está integrando. Mas olha como é a cara da função, integral de a x. O x é o limite de integração, o limite superior de integração. E o limite inferior é uma constante. Tá? Então, quando você deriva da função. Bom? Outro exemplo. A função f, tá? De menos infinito menos 1 em R, dada por f de x igual a integral de menos 2 a x de 1 sobre o 2 menos 1. Qualquer que seja x menor que menos 1.
Por que essas restrições, Romero? Por que essa função? Porque eu quero usar o teorema. Então, para eu usar um teorema, para usar esse teorema fundamental do cálculo, eu tenho que ter um intervalo, uma função que seja o quê? Contínua nesse intervalo, e um número para ser o limite de integração inferior dentro do intervalo. Quando eu pego essa função, já tem a função que eu estou integrando. Quem é o domínio dessa função? Isso aqui é uma função racional. Uma função racional é uma função contínua. Só que o seu domínio aqui não é um intervalo. Quem é o domínio dessa função que eu estou integrando? É a união de 3 intervalos. Que são as raízes do denominador? Menos 1 e 1. Então, o domínio da função que eu estou integrando, ele não é um intervalo. Ele é a união de 3 intervalos. É o intervalo menos infinito, menos 1. União o quê? Menos 1, 1. União 1 mais infinito. O que fiz eu aqui? Eu escolhi um intervalo onde eu vou construir uma função à luz desse teorema, que seja diferenciável. Então eu escolhi qual? Eu escolhi esse aqui. Está aqui, ó. Então a função no infinito menos 1. Como eu escolhi esse intervalo, na hora de montar a função à luz do enunciado, onde é que deve ter esse A? Esse A tem que estar no intervalo. Eu escolhi quem no intervalo? Menos 2. A escolha é livre. Eu posso chegar e escolher menos 3. Eu não posso, domínio é isso aqui, menos 3, tá beleza. Então, essa função, de fato, é diferenciável aqui. Essa função, ela é o quê? É uma função diferenciável. Quero dizer com isso o quê? O que diz a definição. Nós dizemos que uma função é diferenciável quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. E aí me pergunta, quem é a derivada da f em x? Quem é? 1 sobre... E isso aqui é para todo x no intervalo, para todo x maior que menos 1. Entenderam? Na hora de montar essa função, você tem que ter esses cuidados para poder usar o teorema, porque você tem que cair nas hipóteses do teorema para ter as conclusões. Quais são as hipóteses? I é um intervalo, A pertence a I, menor que menos 1. Menor que menos 1, obrigado. I precisa ser um intervalo, o A tem que estar aí, e a função escolhida tem que ser contínua em I. E aí eu escolhi dessa maneira e funciona. Então essa função, ela é diferenciável e, portanto, você tem isso aí. Vamos a mais um exemplo. Agora, ó, a função, vamos pegar, ser mais direto, usar mais símbolos aqui, tá? Chegou a hora que eu recorro mais aos símbolos. Pega essa função, f de x igual a integral de 3ax do seno de U2 mais 4U mais 5. Pronto, isso aqui você sabe fazer, não sabe? Se você sabe fazer isso, você sabe fazer isso aqui, ó. X a 3. Ah, aqui deu, perdão. Deu. Pegue x a 3. Essa função. Para todo x real. Não esqueceu todo x. Para definir para todo x real. Então, quem é f de x? Primeiro f de x, sim, porque eu sei derivar integral de uma constante a x. Aqui está de x a 3. X é constante. O que é que eu faço?
Inverto os limites de integração como? Integral de x a 3 é menos a integral de 3 a x. E agora eu sei derivar, porque eu caí nas hipóteses, numa função que está na hipótese, está no enunciado do teorema. Então, quem é a derivada de f em x? Quem é? É menos a derivada dessa integral, dessa função integral. Mas a derivada disso é a função integrando aplicada no limite superior. Então, dá seno de quê? De x2 mais 4x mais 5. Pronto. Da derivada. Vocês estão sabendo? Pronto. Agora pega aqui, ó. Hã? Porque você precisa trocar, cara. Você precisa usar essa proposição aqui. Quem é a integral de x a 3? Integral de 6 a x. Quem é a derivada, então, dessa função? Menos a derivada dessa. Mas tem que ter um menos. Senão você... Agora aqui, ó. F de x igual a integral de 1 a x4 do seno de θ mais 2 sobre o cosseno de θ mais 3. Tá aqui, ó. D θ. Tá? A letra livre. Tá? Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? Isso aqui é o que, hein, pessoal? Ó, de 1 a x4. Não é a x, é a x4. Aqui, ó, integral de a a x, a derivada, é a função f aplicada em x. Mas aqui não é de 1 a x, é de 1 a... Mas aqui é x4. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Eu sei derivar essa. Eu sei derivar essa daqui? Só que quando eu coloco x4, isso aqui é a composição da integral de 1 a x, que é uma função, com a função x4. Isso é uma composição de funções. Regra da cadeia. Tá? Se você olhar para cá, isso aqui, quem é isso aqui? Isso aqui é g de x à quarta, onde quem é g de x? É a integral de 1 a x desse troço que está aí. Deteta. Tira e implica daqui. Isso aqui é g de x à quarta, onde g de x é ou não é? É, aí isso aqui garante o quê? Regra da cadeia. Quem é a derivada da f de x? É a derivada da g aplicada em x4. Qual é a derivada da g aplicada em x4? É seno de quem? De x4 mais 2 sobre o cosseno de x4 mais 2. Isso é a derivada da... mais 3. Obrigado. Vezes a derivada de x4, que dá quanto? 4x3. Regra da cadeia, porque isso aqui é uma composição. Isso aqui é quem? É g de x4, onde quem é g de x? É a integral de 1 a x dessa função. É ou não é? Quem é g de x? Se g de x é isso, quem é g de x4? É isso.
Então você tem que aplicar a regra da cadeia. Quem é a derivada disso? É a derivada da G aplicada em x4. Quem é a derivada da G em x4? Quem é? Isso aqui. Vezes a derivada do x4, que é quanto? 4x3. Entendido? Regra da cadeia. Composição de funções. Vejamos mais. Vejamos mais exemplos. Tá? Ó. F de x igual a, tá? Integral de 3 ao seno de x2 mais 4, tá bom? 3 ao seno de x2 mais 4 de 1 sobre 1 menos sobre 1 mais 7. Integral em 1. Beleza, legal, está bem definida essa função. Porque isso aqui dá zero aonde? Só no menos 7. E 3, né? Então eu estou definindo. Olha, onde é que está qual é a restrição aqui? Qual é? O diferente de menos 7. Então eu estou pegando eu estou definindo essa função num domínio contido no intervalo menos 7 mais infinito, porque o 3 está dentro desse intervalo e o seno também está dentro desse intervalo, porque o seno está entre menos 1 e 1. Então, entendido aí? Tá certo? Então o domínio é dado pela regra da composição. Porque isso aqui é uma composição. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? Derivada da f em x. O domínio aqui, ele é determinado pela regra que dá a derivada da composição. Tá certo? Tá bom? Então, isso aqui fica o quê? E o domínio aqui, claro, é o conjunto dos números reais. Porque para todo x aqui, para todo x real, seno de x2 mais 4 dá essa integral. Porque a função 1 sobre 1 mais 7, quem é o domínio dela? Quem é? É o intervalo menos infinito menos 7, união que menos 7 mais infinito. Então, quando eu pegar esses limites aqui, esses limites estão dentro desse intervalo. Portanto, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Que qualquer que seja x real, seno de x2 mais 4 cai aqui dentro. Certo? Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Bem, sem se preocupar com isso, vamos logo para a fórmula da derivação. Solução é diferenciável, então quem é a derivada dessa função? Quem é? É 1 sobre o quê? Seno de x2 mais 4 mais 7, vezes a derivada do seno de x2 mais 4, que é quanto? Cosseno de x2 mais 4, que é a derivada do seno, que é o cos, vezes quanto? 2x, está aí. Em todo x real. Domínio aqui é os reais, domínio aqui é os reais. Entendeu? Vamos lá. Ver se vocês entenderam mesmo. Como é? Não, quando você deriva, você não está achando primitiva, não. Você está achando derivada. Integral de x3 a x2. Agora, ó. Integral de x3 a x2 de o 2 sobre o 2 mais 1.
E aí? Para usar essa fórmula aqui, tem que aparecer uma constante aí no meio.